Agora estou gravando. Então, bora lá. Para ficar registrado, a gente hoje trabalha um pouco com os crimes contra a administração da justiça. Só para enfatizar, esses crimes pertencem ao livro do Código Penal que fala contra os crimes contra a administração pública. Ele não deixa de ser um crime contra a administração pública. Só que, efetivamente, o sujeito que pratica essa conduta aqui, ele está ofendendo a administração pública dentro da administração da justiça. O Poder Judiciário, por mais que a gente tenha aí separação dos poderes, mas o Poder Judiciário, ele representa a administração pública no sentido de tutelar o direito do jurisdicionado. Em que sentido? Nós, se pertencentes a esse coletivo, nós temos como um dos serviços da administração pública que a administração pública nos forneça acesso ao exercício do Poder Judiciário, a todas as ferramentas que o Poder Judiciário nos propõe. Ingressar com ação, retirar certidões e entre outros serviços que são essenciais à comunidade dentro do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário estará aí enquanto uma das facetas da administração pública, enquanto órgão gestor dessa necessidade, dessa demanda do jurisdicionado pelo Poder Jurisdicional do Estado. E aí eu gosto de reforçar esses crimes especificamente. Ele hoje nem faz parte mais da nossa ementa, para ser sincero, mas são crimes que na nossa lide profissional, não como advogado principalmente, mas em qualquer esfera do processo, a gente tem que se deparar porque são condutas que podem configurar crime em qualquer processo e em qualquer natureza desse processo. Não estou falando aqui somente de uma ação penal, eu estou falando em processos de diversas naturezas. E as condutas que o sujeito vai ter nesse processo poderá gerar uma conduta contra a administração pública, especificamente a administração da justiça. Certo, meus queridos? Então, eis a ideia desses crimes, por isso que eles pertencem aos crimes contra a administração pública, tá certo? Um dos mais costumeiros, eu gostaria que vocês acompanhassem aí pelo Código Penal, é o famoso crime de denunciação caluniosa. Temos cautela para não confundir o crime do artigo 339 com os crimes contra a honra, tá? De calúnia. Calúnia é um crime contra a honra que implica impor a alguém, atribuir a alguém a prática de um fato tido como crime. É uma forma de ofender a honra do sujeito. Aqui eu estou falando de um crime contra a administração pública, porque na denunciação caluniosa o sujeito vai praticar um ato administrativo, demandando a administração pública a impor ações possíveis para averiguar se houve aquela conduta delituosa ou não. Nesse momento, eu firo a administração pública, porque eu movimento a máquina da administração pública para averiguar uma conduta criminosa que eu sei ser caluniosa. Então, eis a ideia do crime de denunciação caluniosa. Vamos ler o artigo, que ele é muito objetivo e eu quero pegar nele algumas ferramentas que vocês devem observar para diferenciar contra o crime de calúnia. O que diz o artigo 339 especificamente? Dar causa, olha a ideia, dar causa no sentido de iniciar, propor, ter iniciativa, dar causa, a instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração ou investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe ser inocente. Aí tenho muita cautela, porque esse crime eu imputo ao sujeito ele ter praticado o crime de denunciação caluniosa. Eu vou imputar a alguém a prática de um crime, nisso ele se assemelha com o crime de calúnia. Esse crime que eu estou imputando tem que ser algum fato previsto como crime tido no meu Código Penal, não pode ser em outra legislação extravagante ou muito menos lei de contravenções.
crime somente aquilo que está imputado no Código Penal. Então, além de eu estar imputando ao sujeito a prática de um crime, que aí é que se assemelha ao crime de calúnia, inclusive esses crimes podem vir, os dois podem vir em concurso, mas o grande dolo do sujeito aqui, na prática da denunciação caluniosa, é no sentido da denunciação, ou seja, eu dou causa, eu inicio os procedimentos que cabem a mim, investigatórios, administrativos, de inquérito, ou seja, algum procedimento que seja relacionado a um ato administrativo de competência da justiça. E aí, quando eu digo que esses crimes podem vir em concurso, quando eu falo na calúnia e na denunciação caluniosa, eles podem vir em concurso porque estará configurada a calúnia somente quando eu imputo falsamente a um sujeito um fato tido como crime. E se, além disso, eu inicio os procedimentos, dou causa aos procedimentos administrativos judiciais para que se proceda à intervenção da justiça perante aquela minha denunciação caluniosa, além de no crime de calúnia, eu recaio no crime de denunciação caluniosa. Percebam que no artigo 339, deixa eu procurar o meu lapisinho aqui, no artigo 339, meus queridos, por mais que o legislador tenha a intenção de especificar a ferramenta específica, determinar a forma como que eu vou fazer para prestar essa denunciação, ele trouxe todas as possíveis condutas de iniciativa de alguém que podem manifestar o judiciário perante uma denunciação de um crime, tá? Então, quando ele fala dar causas é tudo que compete a alguém, já que eu não estou falando, por exemplo, da obrigatoriedade do Ministério Público de ofício de iniciar uma ação penal, quando eu tenho um crime de ação pública incondicionada, eu estou falando de um procedimento que depende de alguém, eu estou falando de um crime, de uma conduta, de uma ação pública condicionada à representação ou incondicionada, a medida de representação e o queixo. Então, dar causa é tudo que o sujeito pode fazer para que se inicie um processo administrativo judicial contra alguém por um crime que porventura ele não cometeu. Só que aí ele tenta delimitar, ele traz todas as possíveis práticas judiciais e administrativas disso. Então, dá causa à instauração de investigação policial. Eu simplesmente comuniquei à autoridade policial que houve aquela prática de um crime que eu sei que aquilo não aconteceu, manifestei na autoridade policial a obrigatoriedade de investigar aquele fato. Dei causa a um processo judicial, principalmente quando eu estou falando de um crime de ação privada, em que o sujeito, porventura, que tenha sido ofendido com a prática daquele crime que não existiu, sou eu que dou andamento à esfera judicial, ao processo. Também dar causa a uma instauração ou investigação administrativa, quando eu estou falando em crimes que se iniciam em sua esfera administrativa, como os crimes contra a própria administração pública. De um inquérito civil, quando efetivamente eu dou causa a crimes que têm uma abrangência mais coletiva, ou ação de improbidade administrativa, também, quando eu falo em crimes especificamente de improbidade. Então, percebam, o legislador tentou resumir todas as formas que alguém pode dar causa a um procedimento judicial. Ele tentou resumir, mas ele aí traz todas as possíveis condutas que alguém pode praticar para dar causa a um procedimento administrativo judicial contra alguém, sendo que essa causa deu-se por uma denunciação caluniosa. Deu-se simplesmente pelo fato de eu ter imputado a alguém que eu sei que é inocente a prática de um crime. Tudo bem? Então, em que consiste essa denunciação? Não é simplesmente no fato de imputar a alguém um crime que o sujeito é inocente, que eu sei que efetivamente não aconteceu. É quando, além disso, eu torno existenciais os procedimentos para uma possível punição para aquele sujeito. Eu dou causa, eu inicio. E basta iniciar, mesmo que aquele procedimento não vá além, mesmo que seja verificado de imediato, logo quando instaurado o procedimento, que o sujeito não praticou aquele dolo e que trata-se de uma denunciação caluniosa. E isso, muitas das vezes, ocorre justamente nessa fase inicial. Mas dar causa, simplesmente fazer o que compete a mim, enquanto sujeito, para que se instaure aquele procedimento,
essa mera formalidade da conduta, por si só, já demonstra o meu dolo. Então, eu posso entender que é um crime formal. Basta eu dar causa a esse procedimento, mesmo que o procedimento não avance, mesmo que não vá além. Basta eu dar causa, manifestar o que compete a mim para que esse procedimento se inicie, para que o crime esteja configurado. Eu falo isso porque, imaginemos, compete a cada uma das autoridades relacionadas a cada um desses atos os procedimentos técnicos para início desses atos. Então, quando eu falo numa investigação policial, vai ser de competência da autoridade do delegado iniciar aquele procedimento. Eu tenho que fazer, eu, sujeito que pratiquei a denunciação caluniosa, eu tenho que dar causa, ou seja, fazer o que me compete. O que é que me compete nesse momento? Ir à autoridade e dar conhecimento a ele do fato, requerendo que ele tome as providências cabíveis. Ele, até iniciando o procedimento, averigua que aquela denunciação que eu estou levando, ela é inverídica e que não foi configurado nenhum dolo do sujeito, mesmo que o delegado diga, não vou iniciar o procedimento, porque já averiguei que era falso, naquele momento eu já pratiquei a conduta. Porque para que ele iniciasse o procedimento, precisava da minha manifestação. A minha manifestação já aconteceu, mesmo que o procedimento não tenha sido iniciado. Eu quero mostrar que uma coisa não está vinculada à outra. Não precisa o procedimento que eu quero ser iniciado ou trazer nenhum prejuízo a esse sujeito que é inocente, que eu estou denunciando. Basta que eu pratique a conduta capaz de fazer isso. Por isso eu quero explicar que esse crime é formal, no momento que ele dá causa a qualquer um desses procedimentos. A pena não é uma pena base, é uma pena média de 2 a 8 anos e multa, tá? E o parágrafo 1º diz: a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto, ou seja, se o agente, ele, além disso, tenta burlar possíveis reversões da ação contra o sujeito. Usa um nome que não existe ou é anônimo, claro. E em parágrafo 2º é uma diminuição de pena. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Como eu disse logo no início, a ideia inicial do artigo 339 é que a denunciação caluniosa vai ser quando eu pratico esses atos, dou causa a esses atos, imputando-lhe a alguém um crime que eu sei que é inocente. Em regra, eu só estou falando de crime, o que está previsto no meu Código Penal. Isso foi uma unificação junto com o próprio crime de calúnia. Parágrafo 2º, ele traz uma diminuição de pena caso, porventura, esse crime esteja previsto na lei de contravenções. Eu imputei ao sujeito uma contravenção penal e não um crime. Haverá o artigo 339 somente com a pena diminuída à metade, por não ser um crime previsto no Código Penal. Isso aqui foi a única coisa que perdurou, mas a ideia do meu caput é simplesmente crimes previstos no nosso ordenamento. Não entra, porventura, legislação penal extravagante. A lei de contravenções aí só vai caber para ver a diminuição da pena, conforme o parágrafo 2º do artigo 339. Amiguinhos, dúvidas? Se porventura eu fui rápido, vamos falando, tá? Estou tentando objetivar nesses crimes e mais para a simulação do prático, para ver se estimula vocês de outra forma. Dúvidas, queridos? Percebem como esse crime pode ser aplicado junto com o crime de calúnia? Eu posso, em determinado momento, quando eu crio falsamente, atribuo a um sujeito falsamente a prática de uma conduta tida como crime, eu pratico a calúnia, e se além disso eu dou causa a algum procedimento contra o sujeito, eu pratico cumulativamente a denunciação caluniosa. Não há absolvição entre um crime e outro. Os dois crimes estarão cumulados. São condutas distintas. Podem perguntar. Eu estou aí ainda, né? Eu caí não, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Vamos, meus amigos. Dúvidas?
Foi rápido, quer que eu repita, explique o que de novo? Tudo ok mesmo? Muito obrigado. Vocês estão combinando de não fazer pergunta minha? Diga com toda seriedade. Não vamos fazer pergunta para não complicar. Estão combinando, é? Olha, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Professor, por hora não. Acho que a gente já combinou uma vez ou outra, mas hoje não. Hoje ainda não, né? Só mais no final de aula, né? Essas combinações de início de aula, não dá, tem que ser só no finalzinho, né? E outra coisa, isso é mais quando vocês querem largar cedo, para ir para casa. Agora vocês já estão em casa, então não tem para que combinar. Eu estou tentando abordar o crime de uma maneira mais prática, mais objetiva, até para soltar um pouco mais vocês. Afinal de contas, a ideia é que vocês estejam aptos para lidar com esses crimes, analisando os elementos principais. Mas, porventura, se estiver rápido para vocês, se alguma coisa não foi de entendimento, por gentileza, viu, coleguinhas? Não vamos morrer com a dúvida. Não vamos levar a dúvida para casa, até porque vocês já estão em casa. Posso prosseguir, então? Vamos fazer diferente agora. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu quero que vocês me expliquem, inicialmente, qual a diferença ou ligação do artigo 339 com o 340. Deem uma olhada, 2 minutinhos, leiam, façam a interpretação de vocês e eu quero vocês aí me ajudando a entender qual é a ligação ou diferença do 340 com o 339. Tarefinha de classe. Pronto? E aí? Alguém se habilita ou eu escolho democraticamente? Eduardo Raione, o que é que você acha? Pode abrir o áudio, tá? Se quiser. Um momento, professor. Pergunta. E aí? Sim, professor, é o 339 com qual artigo? 340. É. O que é que você acha? Qual é a relação entre eles? Existe uma diferença? Existe um complemento? Nos dois casos, é imputada a uma pessoa uma conduta que não foi a dela, né? Isso fica claro. No Sim. entanto, no caso do primeiro, né, tem algumas semelhanças como dar causa à investigação. No 340 tem alguma coisa que seja diferente do 339? Qual a principal diferença do 340 para o 339? Por que eu tô lendo? Que eu entrei na aula agora. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pedir a Caroline também, que me colocou aqui em alguma posição, e daqui a pouco eu volto para você, Eduardo. Caroline, o que é que você acha? Abra o áudio, me diga. Tá sem áudio, Carolina? Raoni, então Raoni também está com... me deu uma respostinha aí. O que é que você acha, Raoni? Professor, eu creio que no caso do 339,
o agente ele já sabe que é uma falsidade da parte dele, né? Uhum. Ele produz isso dolosamente, sabendo que é uma mentira. E na comunicação falsa de crime, eu não estou conseguindo identificar assim, as mesmas características, né? Veja a principal diferença. Porque assim, ocorrência de crime ou de contravenção. Aqui Sim, no primeiro caso, eu tô lendo aqui e não tô achando a contravenção como certo. um. Ah, não, perdão. Quer dizer, cita aqui, né, no último, a prática de contravenção. Exato. Mas ele tem um ponto-chave, viu, Raoni? Eita, desculpa, Raoni não, Raione, Eduardo Raione. É isso aqui, ó, que é a diferença entre um dolo e um possível dolo eventual. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é isso que Rocha estava pensando ali. No Isso. momento em que, até o nome do crime, vejam como é interessante, meus amigos. O nome do crime, às vezes, pode parecer uma besteira, a nomenclatura, mas é muito importante. Porque quando eu falo que o sujeito pratica uma denunciação caluniosa, quando eu digo que ele deu causa, ele teve dolo. Ele teve dolo em denunciar alguém caluniosamente, imputando-lhe crime de que ele sabe, aqui, ó, ele sabe que o sujeito é inocente. Então ele tem certeza, como você mesmo falou, Eduardo, que o sujeito é inocente. Veja como o nome do crime mudou. Comunicação falsa. Aí aqui entra de crime ou contravenção. Ele aqui colocou no próprio dispositivo crime ou contravenção. Só que ele disse o seguinte: em que consiste essa comunicação falsa? O sujeito provoca a ação de uma autoridade, comunicando a essa autoridade a ocorrência de um crime ou de uma contravenção que sabe não ser verificado. Veja, ele não tem a certeza de que o sujeito praticou um crime. Ele não está dizendo que ele criou o crime, ele não inventou, ele simplesmente ele deu comunicação a uma autoridade a ocorrência de um crime ou contravenção de que ele, que comunicou, sabe não se ter verificado. É por isso que quando eu falo no dolo eventual, aqui o sujeito tem, ele realmente inventou, criou, aí tem um dolo, vontade livre consciente, em denunciar falsamente alguém pela prática de um crime que sabe ser inocente e tem certeza. E aqui não é que ele tenha criado ou que ele tenha certeza que o cara é inocente, mas ele não verificou se efetivamente o sujeito tenha praticado aquela conduta. E mesmo assim, ele deu a comunicação da prática do crime à autoridade policial. Então, nesse momento, ele deve saber, ele tem obrigação de saber para poder dar essa comunicação. Se ele não o faz, ele está agindo com dolo de provocar a ação dessa autoridade sem que antes haja uma verificação de que o sujeito tem ou não praticado um crime. Então, o dolo dele está configurado pela forma dele não ter se responsabilizado em ter a certeza, em averiguar a certeza de que aquela comunicação que ele está fazendo diz respeito a um crime que efetivamente tenha acontecido. Então, ele deve ter certeza, é obrigação. Ele pode não ter o dolo de prejudicar, mas quando ele não tem o conhecimento específico e a certeza de que houve aquela prática daquele crime, ele age pelo dolo eventual, por assumir a responsabilidade da prática do seu crime e vai ser responsabilizado como se tivesse a intenção, mesmo sem ter a certeza de que, porventura, o sujeito teria ou não praticado um crime. Então, a grande diferença está nesse sentido. Olha o que diz o artigo 340. Provocar a ação da autoridade, comunicando a essa autoridade, a ocorrência de crime ou contravenção, que ele sabe, o sujeito comunica, não se ter verificado. Ele não tomou a cautela de verificar antes de fazer aquela comunicação, verificar a veracidade dos seus fatos. Olha que isso é importante hoje, em época de fake news, hein? A gente sabe de uma repercussão de uma comunicação falsa dessa,
Quem lembra de um caso, porventura, não se enquadrou nesse crime, infelizmente, por uma situação muito fatídica que aconteceu antes. Mas eu lembro que saiu um boato em rede social de que uma mulher teria aliciado uma criança. E aí, posteriormente, essa mulher, os próprios moradores do bairro dela encontraram ela na rua e lincharam ela até a morte. E depois foi verificado que isso era uma notícia falsa, era uma fake news. Acho que um dos primeiros momentos, faz muito tempo, só uns 5, 6 anos. Foi um dos primeiros casos que a gente verificou a repercussão de uma notícia falsa. Então, veja, a punição aqui está se dando muito por isso. Antes de eu verificar a informação, eu vou lá, verificar se realmente aquilo procede, eu vou lá, comunico à autoridade como se o sujeito tivesse, se aquele crime efetivamente tivesse ocorrido, ou aquela contravenção, eu estou recaindo no crime de comunicação falsa. No momento que eu comunico a essa autoridade, eu tenho responsabilidade de averiguar que estou comunicando uma situação que efetivamente deveria ser mérito de averiguação. Ah, professor, então eu só tenho que averiguar efetivamente se eu tenho certeza que o cara praticou? Não, porque para isso existe o devido processo legal. No processo legal, ele incorre para saber se o sujeito praticou ou não aquela coisa. O meu erro aí é não averiguar se houve a prática da conduta que eu devo denunciar. E, efetivamente, ter a veracidade da informação que você está prestando àquela autoridade, que vai iniciar um procedimento judicial contra o sujeito. Certo? Rui Rocha. No caso de você suspeitar de um desvio de conduta numa instituição pública, tipo conselho profissional, e pretender fazer e desejar fazer uma comunicação ao Ministério Público, para que o Ministério Público isso teria que ter, por exemplo, um conjunto de provas que levasse a essa denunciação, e esse conjunto de provas teria que ter respaldo para não incorrer nesse artigo 340? Eu não posso dizer, Rocha, que você tem que ter um conjunto de provas, um conjunto probatório robusto, mas pelo menos algum indício para que manifeste, que demonstre o seu interesse em manifestar aquela informação, sim, deve ter algo. Ou o simples fato de você dizer, olha, eu trabalho lá, estou verificando, estou vendo tais situações, e isso me deixa com a possibilidade de estar acontecendo situações X. Mas veja, existe um grau de veracidade, você não está dizendo, fulano cometeu isso. Você está dando informação, diz, olha, estou percebendo que está acontecendo tal coisa que pode ser um crime. Errado Rocha passou na calçada, ouviu os colegas falando tal coisa. Aí Rocha pega aquela informação que ele ouviu, aconteceu tal coisa. Esse crime da comunicação falsa está aí. É quando você não tem verificado aquela informação e leva aquela informação sem esse respaldo, possa ser até o respaldo de você ter presenciado a coisa, sem esse respaldo que aquela informação procede. O que você não verifica aí do artigo 340 é exatamente essa informação que você está levando, sabendo que essa informação vai manifestar uma autoridade a praticar um ato judicial, mesmo que seja para inocentar o sujeito, mas vai instaurar, vai dar causa à instauração contra o sujeito. O de que diferencia do crime anterior é que no crime anterior eu crio uma situação, imputo falsamente um crime para o sujeito. Aqui do 340, eu não verifico a informação que eu levo a conhecimento da autoridade. O crime está aí, não ter certeza dessa informação que você está levando. Mas não precisa ter um conjunto de provas robusto só, Rocha. Quem vai construir esse conjunto de provas é o próprio processo. Mas ter certeza da informação que você está levando, verificar a informação que você está levando, sim, é essencial, para não dar causa a um procedimento sem um mínimo de indício de que necessita aquele procedimento. Porque o procedimento ele vem para instaurar o devido processo, para que as partes possam, no contraditório,
mostrar se houve ou não aquela prática. Mas o indício, no mínimo, deve existir. Ficou claro, Rocha? Ficou claro, sim. Ou seja, é ter responsabilidade naquilo que faz. Exatamente. E aí, principalmente, aqui especificamente, quando eu estou comunicando algo, tem que ter verificado a informação que eu estou comunicando. Essa verificação, se eu fiquei sabendo, tomar cuidado com a fonte que eu fiquei sabendo para poder levar aquela informação de maneira correta. Percebam da gravidade isso em tempos de fake news, né? Hoje em dia, levar conhecimento de informação que você não verificou, provocando uma autoridade a iniciar um procedimento com relação a isso, é crime. Está bem claro. Perfeito. A pena é, né, leve potencial, mas sim, é crime. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tudo bem, queridos? Dúvidas? Entendeu, não foi, Eduardo? Complementou aí, eu acho, que o que você tinha falado. Tranquilo, professor. Perfeito. E Caroline me deu um golpe de passar em áudio, mas não sei não, hein, Caroline? Caroline, deixa eu ver tua dúvida aqui. Exato. Exatamente, Caroline, é uma boa diferenciação. E sim, Raoni, no 339 pode ser crime ou contravenção, mas no caput eu estou determinando que vai ser basicamente crime. Na contravenção vem no parágrafo 2º e eu digo que a pena é diminuída. No caso 340, não. O próprio artigo já está dizendo que cabe quanto essa informação procede a um crime ou uma contravenção, porque a ideia aí, eu não estou imputando nada ao agente, a ideia aí é não verificar essa informação. Vocês estão me vendo? Deu uma engasgada, professor. Engasgado, Você está falando. Foi. Voltamos. Eu acho que voltamos. Pronto. Engasgou, foi ótimo. Gostei. Mas o que eu estava dizendo, Raoni, era exatamente que no 340 não importa se é crime ou se é contravenção, porque não é o fato de eu estar imputando algo a alguém. Não importa por conta disso. No 340, eu vou levar uma informação que eu não verifiquei. Possa ser que seja falsa ou verdadeira, mas eu não verifiquei. E isso não importa o que ele vai gerar para o agente. É o que antecede a imputação de uma conduta ao agente. Perfeito, Raoni? Muito bem. Professor, tem uma dúvida. Oi, Em relação a esse 339, o grande problema é imputar crime ao inocente ou ele leva em consideração, independentemente de ser verdadeiro ou falso, a ocorrência do crime, porque assim, ele pode realmente ter até havido crime, né, no caso, e o único problema ser imputar o crime a um inocente. É isso que eu quero saber. Ou se não tem diferença. Aqui, não, o dolo do sujeito, o sujeito ele está imputando alguém, não é imputar um crime, ele está imputando alguém, e para incorrer no 339, ele sabe que esse alguém é inocente. Ele está imputando ao sujeito falsamente um crime. Mas, além disso, porque só imputar falsamente o crime, isso seria um crime de calúnia, que é um crime contra a honra, que a gente discutiu no semestre passado. Além disso, além de eu estar imputando a alguém que eu sei que é inocente um crime, então, em regra, o sujeito não teria praticado. Além disso, eu estou dando causa, eu estou indo além, eu estou movendo a máquina do judiciário, dando causa para que as autoridades policiais competentes ou administrativas, dependendo do crime que eu estou imputando ao agente, mas para que as autoridades judiciais competentes possam iniciar procedimentos judiciais contra o sujeito. Então, é um crime mais complexo. Ele, basicamente, ele envolve que você tenha praticado uma calúnia e, além da calúnia, você está denunciando caluniosamente o sujeito. Entendeu, Daniela? É uma conduta mais complexa. Então, eu sei que eu estou imputando ao sujeito
um crime que ele não praticou e, além disso, eu estou movimentando a máquina para que ele venha a sofrer consequências processuais. Ficou mais claro, Daniela? Ficou. Ficou? Dúvida, sim, Daniela? Obrigada. Nada. Amigos, tudo bem quanto ao 339-340? Posso prosseguindo? Tranquilo, professor. Obrigado, querido. Você não falta de mexer no quadro. Agora, ó. E vejam como é interessante o 341, né? Vocês podem estar se perguntando, como é que o sujeito vai fazer isso? Mas sim, é bem possível fazer, principalmente quando a gente tem pessoas que fazem para salvaguardar outros que teriam praticado o crime, né? Que é a autoacusação falsa. O 341 é muito objetivo. Vamos ver. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, tá? Então, em que consiste esse crime? Eu estou levando a conhecimento da autoridade judicial, ou seja, aí eu tenho o Estado enquanto órgão centralizador da administração pública, especificamente dentro da sua repercussão judicial. Eu estou levando a ele conhecimento de uma acusação, eu estou me acusando da prática de uma conduta, de um crime, ou que esse crime, porventura, não tenha existido, e aí motivos alheios que eu possa fazer isso, ou que foi praticado por uma outra pessoa e eu, para inocentar a outra pessoa, estou me acusando no lugar dela. Então, a autoacusação falsa de um crime que a falsidade aí está na autoria do sujeito, o sujeito que está se acusando, ele efetivamente não é o autor do crime, ele está se acusando perante um crime que efetivamente não existiu, ou efetivamente por um crime que foi praticado por uma outra pessoa. Eu lembro de um caso recente, para vocês terem um exemplo, aquele caso de uma mulher e de um filho que estavam sendo acusados de matar o pai e esposo, né? Lá, acho que foi em Aldeia. Fala nesse não, professor. Oi? Minha mãe já foi colega de trabalho da assassina, acredita? Foi, né? Ela foi condenada, né? Já, por isso que a gente... Acho que o júri do rapaz que não aconteceu ainda, porque foram desmembrados, o processo foi desmembrado. Mas ela já foi condenada pelo tribunal do júri. O que acontece? No decorrer do processo, ela, quando viu que o conjunto probatório estava forte, ela, querendo proteger seu filho, ou realmente não se sabe ainda, porque a ação do filho dela não foi julgada, ela simplesmente declarou que ela tinha sido praticada sozinha. Mas o Ministério Público, ele bate na tecla de que os dois praticaram em coautoria. Nesse momento, eu posso dizer que quando ela se acusa sozinha do crime para proteger seu filho, para que seu filho não venha a ser condenado, ela está praticando também o crime de autoacusação própria. Desculpa, o crime de autoacusação falsa. Porque por mais que ela efetivamente tenha praticado o crime, mas quando eu digo que ela está fazendo aquilo, se autoacusando sozinha de um crime que um outro praticou, ela também está tirando a possibilidade do judiciário ser efetivo contra uma pessoa que efetivamente tenha culpabilidade, mesmo que ela também tenha. Então, poderia recair nessa conduta de autoacusação própria, mesmo que ela tenha praticado o crime também. Mas, nesse momento, ela tira a tutela judicial do Estado de dar a devida punição a um agente que também tem culpabilidade. Então, por isso que houve a separação do processo dos dois. Eles foram para esferas diferentes e o filho dela ainda deve ser julgado. O Ministério Público bate na tecla de que ela praticou autoacusação falsa, centralizando a conduta do crime só para ela, com o objetivo de proteger seu filho. Eis a ideia. Mas isso pode acontecer em detrimento ou não se eu vou proteger alguém.
posso estar me acusando falsamente de um crime, mesmo que eu não esteja protegendo ninguém. Possa ser que o crime não tenha nem existido. Só em se atribuir a conduta, já estaria praticando o crime de autoacusação falsa. Detençãozinha, né? De 3 meses a 2 anos e multa, até maior que a punição do crime anterior. Justamente, essa punição ela é um pouco maior, justamente porque a prática desse crime pode evitar ou prejudicar o Estado, porventura fazendo com que o Estado não venha aplicar uma pena a alguém que efetivamente tenha praticado um crime, né? Quando eu faço isso para proteger uma outra pessoa. Eis a ideia. Esse crime específico que eu falei para vocês, da enfermeira que matou o marido e do filho que está respondendo ainda ao processo, no processo está lá que o Ministério Público acusa ela por autoacusação falsa em ter apontado para ela a autoria só quando os indícios podem demonstrar que seu filho também teria praticado. Captaram, meus queridos? Alguma dúvida? Armando, esse crime está praticado em que momento? Quando é que eu configuro que efetivamente ele foi consumado? Basta o sujeito se acusar perante a autoridade, tá? E aí tem um cuidado, é bom ressaltar isso aqui. O Código Penal só considera a autoridade judicial. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente trabalhou lá as fases da pena, o sujeito que confessa a autoria de um crime na esfera judicial, ele tem direito a um atenuante, lá no artigo 65. Essa confissão não pode ser aquela confissão em autoridade policial, não. Só pode ser a confissão em autoridade judicial, ou seja, o processo, a ação penal já em andamento e o sujeito confessando durante a ação penal que ele efetivamente teria praticado o crime. O crime de autoacusação, a acusar-se falsamente da prática de um crime, ou um crime inexistente ou para proteger outra pessoa, ele só ocorre quando eu pratico, quando eu me acuso da prática desse crime na autoridade judicial. Na esfera administrativa, por exemplo, o delegado do inquérito não configura. Só quando já existe a ação penal, consequentemente, um juiz está como competente daquele processo e no processo, ação penal em curso, eu me acuso, tá? Então, só está configurado quando essa autoacusação é dentro do processo, a ação penal já em curso. E essa autoridade, especificamente, tem que ser o magistrado por exigir que a ação já esteja em curso e essa autoridade é somente a autoridade judicial. O delegado é uma autoridade policial, administrativa. Tudo bem, queridos? Com relação a essa peculiaridade? Alguma dúvida? Massa. Tranquilo. Vou pegar o tranquilo de Suelen. Como se todos tivessem entendido. Que bom. Obrigado, Adonis. Apenas para ser fiel aos fatos, Sim. A profissional que matou o marido foi a farmacêutica Jussara Paz e ela atribuiu a si o crime, tentando salvar a participação do filho. E em novembro passado ela foi condenada a 19 anos e 8 meses de prisão. Do Rocha, eu achava que ela era enfermeira. Foi bom você ter falado. Mas realmente ela foi, o júri foi altíssimo, né? Assim, com relação ao crime. Ela teve quase todas as suas agravantes, qualificadoras reconhecidas. Mas o filho, que ainda está respondendo ao processo, ainda não teve o seu julgamento. Ele ainda vai a júri popular. Porque houve um recurso que separou, justamente fruto dessa autoacusação dela. Excelente. Ok. Obrigado. Mas eu não sabia não que ela era farmacêutica. Eu achava que ela era enfermeira. Me desculpem. Não, isso não é motivo de orgulho, não. A gente apenas retificou. Não, eu sei. Mas é bom. Para ser fiel aos fatos, né? Um abraço. Um abraço. Tranquilo, queridos. Crime terrível. É mesmo.
Mas bora à frente. E aí a gente entra no danado do falso testemunho, né? Que toda testemunha ou falsa perícia, todo colaborador ao processo, ressaltando que tanto a testemunha quanto a perícia, eles são colaboradores ao processo, porque os seus laudos ou os seus relatos podem constituir prova, fazer parte do conjunto probatório daquele processo. Então, esse crime consiste efetivamente na falsidade desse ato testemunhal ou pericial e em que momento ele está ferindo a administração da justiça. Ele fere no momento que ele pode macular o andamento do processo que visa garantir a verdade real, consequentemente atingindo o devido processo legal, ou seja, ele macula o processo que deveria ter o objetivo final trazer a veracidade dos fatos, tá? Então, o 342, ele traz efetivamente a conduta do falso testemunho ou falsa perícia. Aqui deixa mais claro que esses crimes, eles não precisam ocorrer somente em um processo penal, né? Como, porventura, no 341, é claro que a conduta só ocorre no processo penal. Falso testemunho ou perícia falsa pode ocorrer em curso de qualquer processo, de qualquer esfera, de qualquer natureza. Veja o que diz o artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo. Então, deixa claro que é qualquer esfera de processo. Ou ainda, também em inquérito policial, que é peça que antecede o processo, mas também faz parte de um processo futuramente. E também, meus queridos, respeitando principalmente o novo Código de Processo Civil, que você já tem conhecimento, também, quando essa afirmação falsa, negar ou calar, ocorre em sede de juízo arbitral, que é uma coisa que a gente não usa muito, mas seria uma das técnicas de, porventura, resolução de conflitos fora judicial, né, extrajudicial. O Brasil não usa muito, mas sim é previsto, inclusive está no nosso CPP. Mas percebam como é importante, como ele está prevendo aqui a atuação desses colaboradores ao processo, testemunha e perícia, como é importante a sua veracidade e o seu compromisso de veracidade. Vocês já viram o processo civil até qual? Me desculpem. 1, 2, 3. Só para eu ter certeza do que eu vou falar para vocês. Se vocês já viram. Deixa eu ver se está no chat aqui. Execução, né? Então já viram isso. Dentre os colaboradores aos processos, principalmente quando a gente fala de testemunha, existe o testemunha, né, e existe o declarante. O declarante é quando, porventura, não fica comprovado a total isenção da parte. Quando ele tem um relacionamento de amizade, uma proximidade, ou um parentesco, ou um relacionamento, porventura, por afinidade com um dos sujeitos do processo. E aí ele não vai ser considerado como testemunha, principalmente pelo parentesco, mas será considerado como declarante, ou seja, ele vai trazer informações ao processo, mas qual é a principal diferença? O declarante, ele não é, como é que a gente diz? Ele não é juramentado, posso dizer, com o seguinte rito processual. O juiz não precisa passar por aquelas informações. Isso sabe, isso está aqui resguardado perante a lei, isso não pode mentir, tal. E isso não ocorre como declarante. Mas com o perito, com a testemunha, sim. Ela é juramentada na forma da lei, ou seja, faz parte do rito processual, no momento que ele vai prestar suas informações, dizer que ele tem consciência de que tem que prestar as informações com veracidade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, falsa perícia, e assumir a responsabilidade para tanto. Por que é importante isso? Porque no processo que a pessoa, porventura, agiu como testemunha ou como perito, juramentado, e que ali fica registrado que ele deu a certeza de que tinha ciência da necessidade da veracidade das suas informações,
se posteriormente fica comprovado que não houve veracidade das informações, a sua ação penal por falso testemunho ou falsa perícia corre muito mais rápido, porque ele vai pegar emprestado os autos do processo em que o sujeito efetivamente mentiu e já vai comprovar ali que ele tinha conhecimento e que, portanto, ele já teria praticado o crime. Então, esses autos vão servir como uma prova cabal e agilizar o processo penal pelo crime de falso testemunho ou falsa perícia. Eis a ideia. Então, por isso a necessidade. O sujeito que é um mero declarante, ele não é juramentado, ou seja, ele não está ali compromissado em agir com a verdade. Consequentemente, ele não pode incorrer no crime de falso testemunho ou falsa perícia. Isso é importante. Isso é um bisuzinho processual. O simples fato do sujeito ser um declarante, não uma testemunha, faz com que ele não seja possível de recair no crime de falso testemunho. O declarante não pode, porque ele não é compromissado com a verdade. A testemunha e o perito, sim, eles são compromissados com a verdade processualmente. Por isso que eles incorrem no crime do artigo 342, quando quebram com esse compromisso com a verdade. Certo? E em que momento, quais são as formas do sujeito quebrar com esse compromisso? Quando ele faz uma afirmação falsa, ou seja, ele realmente imputa um fato como se fosse verdadeiro, sabendo que aquilo é falso. Quando ele nega, o simples fato dele foi-lhe perguntado algo sobre uma conduta que ele sabe ser verdadeira e ele nega sobre aquilo. Quando ele cala a verdade, sabendo que aquilo ali é uma verdade, ele cala seu posicionamento sobre isso, tá? E não importa se ele age como testemunha, se ele age como perito, e as perícias aí elas têm são brancas, eu posso dizer que é um complemento branco do Código Penal. Eu tenho uma perícia contábil, eu tenho uma perícia por economia, eu tenho a perícia balística, eu tenho um médico que faz o laudo cadavérico, ou seja, não importa, o perito estando compromissado, ele devendo trazer informações do seu laudo, ele deve prestar as informações com veracidade. Mas também aí outras figuras que são compromissadas de veracidade, que seria o tradutor, quando eu tenho necessidade de uma transposição de uma língua originária de uma outra língua estrangeira para um vocábulo originário brasileiro. Todo o processo, de acordo com o CPP, deve ser produzido em língua brasileira. E não só de idiomas estrangeiros, mas também a tradução das libras, né, a língua brasileira de sinais, para o português vocábulo sonado. Eis a ideia. Como também não só o tradutor, aquele sujeito que efetivamente vai fazer uma tradução, a diferença entre tradutor e intérprete. Tradutor é o sujeito que vai fazer uma tradução de um texto, de um laudo, de algum documento que consta no processo, ou intérprete, que é aquele que faz a tradução, posso dizer assim, ao vivo, no momento que a testemunha está sendo inquirida, no momento que a vítima está sendo inquirida. Eu estou traduzindo instantaneamente, eu estou interpretando instantaneamente o que o sujeito está dizendo naquele momento. Tudo bem, queridos? Quanto ao caput desse artigo, por enquanto. Quando ele omite informações, ele nem sempre vai incorrer em crime, tá, Leandro? Porque quando ele omite informações, ele pode omitir porque não lhe foi perguntado. Então, assim, também depende muito das partes do processo. Mas possa ser que, se ele sabe normalmente, e aí vocês vão perceber isso na lei, participando de audiência, que você já deve ter essa experiência, o juiz normalmente pergunta às testemunhas ou a quem está colaborando com o processo: tem mais algum fato que seja de seu conhecimento, que você considere relevante para o processo? Nesse momento, é bom a parte colocar, é bom a testemunha colocar tudo que sabe, tá? Mas se porventura o processo foi conduzido somente por perguntas, e se não foi feita aquela pergunta a ele não estaria omitindo, ele simplesmente não respondeu porque não foi feita a pergunta. Agora, se ele sabe de um fato relevante, e ele omite aquele fato relevante, mesmo que não tenha lhe sido perguntado especificamente aquele fato, ele pode recair no crime de falso testemunho por calar a verdade. Calar a verdade implica dizer, ele tem algum conhecimento específico verdadeiro que é importante para o processo e ele se calou, ele se omitiu. Mas nem sempre a omissão é considerada como crime, a não ser que
porventura, não tenha sido perguntado a ele especificamente aquilo, mas tenha sido indagado se ele tinha conhecimento de algo que achava relevante para o processo. Certo, Leandro? Perfeito. E aí vamos ver o que diz os parágrafos, né? A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa é um crime de médio potencial ofensivo. O parágrafo 1º diz as penas, é um aumento de pena, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, veja, o que é que ele quer dizer com o parágrafo 1º, meus queridos? No artigo 342, não importa se houve um prejuízo específico aos agentes envolvidos ao processo, tanto ao autor como à vítima. Não importa. Basta que o sujeito pratique uma dessas condutas, ou seja, a ofensa aí já é ao processo, por não ter transcorrido da maneira adequada. O parágrafo 1º está trazendo simplesmente quando existe um dolo específico com o sujeito, quando ele tem uma finalidade com aquele falso testemunho ou aquela falsa perícia. Quando ele recebeu algum valor, alguma vantagem, algum suborno, ou quando ali ele tem o objetivo efetivamente de que ele está mentindo no processo para que o processo venha produzir um efeito penal específico que ele quer, condenar aquele sujeito ou absorver aquele sujeito. Então, quando ele tem uma finalidade específica com aquela mentira, com aquela falsidade que ele trouxe para o processo. Então, eu não preciso ter um dolo específico, basta praticar a conduta, mas se meu dolo passa a ser específico, quer seja, eu obtendo uma vantagem com essa minha conduta, ou a vantagem material, com o suborno, ou efetivamente com o resultado processual da maneira que eu queria, eu já incorro no crime de forma aumentada pelo parágrafo 1º. O parágrafo 2º ele traz o seguinte: o fato deixa de ser punível, ou seja, há um excludente de punibilidade, não é de antijuridicidade. O crime reconhece só que o sujeito deixa de ter a pena quando, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, ou seja, esse falso testemunho ou falsa perícia, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, no momento em que o processo ainda está na instrução, ele não chegou à fase posterior à instrução, o agente que cometeu esse ato ilícito, ele declara a verdade ou se retrata da ilicitude do seu testemunho, da falsidade do seu testemunho, da sua perícia, o juiz reconhece que houve crime, mas como foi sanado o prejuízo ao processo, o juiz deixa de aplicar a pena. Tudo bem, meus queridos? Então, é um excludente de punibilidade. O crime não deixa de existir. Ok? Dúvidas por enquanto? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Me tira uma dúvida. Léo fez essa pergunta aí e me surgiu uma dúvida. No intuito de calar a verdade, se o sujeito, em alguma situação que ele esteja presente, isso possa trazer iminente risco ao seu bem jurídico vida, naquele processo em andamento, ele calar a verdade, é um pouco difícil, né? Ele vai ficar entre se calar ou sofrer uma sanção de reclusão de 2 a 4 anos ou, de repente, perder a vida dele sobre aquela situação. O senhor poderia me explicar como procederia essa situação? Processualmente, o sujeito a questão da coação. Se o sujeito se sente coagido durante o processo, isso em qualquer esfera, essa coação, ter praticado o crime mediante uma coação irresistível, fará com que ele tenha o seu crime excluído. E como é que ele comprova isso? Quando ele consegue comunicar à autoridade, depois que ele, porventura, deu aquela declaração naquele momento, por se sentir coagido. Na esfera criminal, especificamente, a própria testemunha ela pode, antes de prestar a sua informação, ou o perito, pedir, bem antes, pedir para que ele seja ouvido fora da presença do condenado, do acusado. E isso aí o juiz deve aceitar de pronto. Só quem fica na presença é o advogado, o acusado, defensor público. Mas ele pode pedir somente para evitar a coação. E aí mas assim, para que evite a punição,
ele deve dar conhecimento à autoridade que sofreu uma coação no decorrer do processo e que, por isso, ele mentiu, para que essa coação, em comprovada a sua irresistibilidade, exclua a culpabilidade do agente, ele não ter praticado o crime. E aí, depois, inclusive, não tendo prejuízo ao processo. Essa é a ideia. Entendeu, Silvio? Ok. No processo civil, tem ferramentas para isso também, tá? No processo penal é que é mais fácil haver essa coação, mas no processo civil também tem ferramentas. O sujeito consegue reverter. E sempre, em qualquer momento, quando você é coagido por alguém a praticar um crime, a coação sendo irresistível, a sua punição vai ser, na verdade, a sua coação sendo irresistível, há um excludente de culpabilidade. Você não praticou o crime por não se comungar com aquele dolo. Eis a ideia. Massa? Veja, involuntariamente a gente volta lá para a penal 2. Tem como separar. E vamos lá para o crime do artigo 344, que é exatamente isso que vocês estavam falando agora. Coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou também em juízo arbitral. Ou seja, se essa coação, essa grave ameaça, ela incorrer no decorrer do processo, tentando influenciar, exatamente isso que eu estava dizendo, tentando influenciar na participação do agente com a sua colaboração no processo, o sujeito pratica o crime do artigo 344, ou seja, ele é punido ali por ter coagido ou grave ameaçado o agente no objetivo de que o agente, em se sentindo coagido, viesse a favorecê-lo no decorrer do processo. Não importa como esse agente pode, mas qualquer agente que esteja envolvido com o processo. Eu vou desde uma testemunha a um perito, como a gente está falando agora, ou até como, por exemplo, num tribunal do júri, um dos jurados, algum dos envolvidos, o próprio Ministério Público, o magistrado, não importa. Qualquer agente que possa, em se sentindo coagido, favorecer o agente desse processo. Agora, percebam que a punição do artigo 344 é pela coação, por usar de violência ou da grave ameaça. Ele não pune o resultado dessa violência ou grave ameaça. Se, porventura, essa violência ou grave ameaça vem se configurar crimes são crimes resultados, ou seja, eu só estou punindo no 344 usar a violência ou grave ameaça. Se essa violência ou grave ameaça, ela, porventura, resulta em outro crime à parte, eu vou ter a acumulação do crime do artigo 344 com o crime resultado dessa violência. Porventura, um crime de dano, porventura, o próprio crime de grave ameaça ou o crime do 129, que é uma lesão corporal. É o que diz o próprio artigo quando ele fala na pena. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência, ou seja, se porventura essa conduta violenta ou de grave ameaça venha a resultar um crime específico. Entendem? Então, percebam que naturalmente aqui eu posso ter uma acumulação de crimes, um curso material ou formal de crimes. O agente usa da violência ou grave ameaça com o objetivo de favorecer seu interesse no processo, ele o faz contra algum dos agentes que vai colaborar com esse processo, judicial, policial, administrativo ou até arbitral, não importa a esfera. E se esse uso da violência resulta em uma conduta de lesão corporal, além disso, ele vai ter a pena proporcional ao resultado de violência que ele vem a ter no artigo 129. Captaram a ideia, meus queridos? Querem que eu leia de novo? Então, o artigo 344 consiste em usar de violência ou grave ameaça. Com que objetivo? Com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. É importante ressaltar isso. Mesmo que esse interesse que eu esteja protegendo no processo ou tentando favorecer seja interesse de outra pessoa. Mas não importa, eu estou praticando a violência ou grave ameaça contra alguém que esteja envolvido com esse processo, que vem favorecer a mim ou um terceiro. E eu uso dessa violência ou grave ameaça contra quem? Contra a autoridade, contra uma das partes, ou qualquer outra pessoa
que esteja envolvido com o processo, faça parte dessa máquina que envolve o processo, seja um dos atores do processo, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir nesse processo, quer seja judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitrário. Pena de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Tudo bem, queridos? Travou, não foi? Não, professor, para mim tá normal. Ficou normal. Eu dei um trabalho, meu vídeo ficou meio travado aqui hoje, mas voltou. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida do 344? Posso prosseguir? Faltou ele penalizar uma possível vantagem? Que sentido? Em que sentido, Leandro? Não entendi muito. Acho que ele deve ter falado de vantagem econômica. O sujeito, ele solicitar uma vantagem, é isso? Aí eu já vou mais para as condutas corruptivas, não? Se ele tenta influenciar no processo, tentar influenciar nesse processo, porventura poderá ser um crime ou advocacia administrativa, se eu sou um sujeito que uso da minha função pública. Ou então, porventura, se eu sou um agente privado e tento influenciar um processo, aí eu estou recaindo em outro crime, crimes contra a administração pública por particular. Não estou entendendo muito, Leandro. Fala para mim no áudio, por gentileza. Na corrupção realmente não tem violência. A corrupção, tanto ativa quanto passiva, não pode ser praticada mediante violência. Armando? Oi, Leandro. Eu pensei assim, como ele fala da violência ou grave ameaça a favorecer interesse próprio alheio, eu pensei que o agente ativo, ele faz uma ameaça, um exemplo, a um servidor público para retardar o processo, e nessa ameaça dele, ele dá uma vantagem, com a forma com que de fato a ameaça não se efetive. Seria uma espécie de ameaça, mais uma vantagem. Aí eu fui procurar no caso da corrupção, porque poderia ser corrupção ativa, mas aí como eu não vi a figura da violência, por isso que eu achei que talvez faltou uma penalização quanto a uma possível vantagem aí acumulada, não sei. Deixa eu ver se eu entendi o teu exemplo. O sujeito, ele utiliza uma coação contra um agente, por exemplo, e um servidor, ele ameaça o servidor para conseguir uma vantagem no processo, que o servidor faça algo que ele venha conseguir a vantagem no processo, mas além disso ele dá uma vantagem ao servidor. Veja, a gente vai ter duas condutas aí. Se ele oferta essa vantagem, ele já pratica o crime de corrupção. Ele sendo um particular, ele já pratica o crime de corrupção ativa, por ter ofertado essa vantagem, mesmo que o servidor aceite ou não, certo? Ele já praticou isso. E o uso da coação seria pelo crime de coação no curso do processo. Ele teria praticado duas condutas. Coação no curso do processo por ter utilizado a grave ameaça e por ter ofertado a vantagem, ele recairia na corrupção ativa, mesmo que o servidor não tivesse, porventura, aceitado. Mas imagina que ele, com isso, ele até ofertou isso, obrigou o servidor a aceitar, ameaçando o servidor, até para deixar o servidor meio que nas mãos dele. Aí o servidor aceitando, poderia estar isento do crime de corrupção passiva, por ter aceitado a vantagem, simplesmente conseguindo comprovar que aceitou essa vantagem para favorecer o processo do sujeito, aceitou mediante coação.
Aí ele diz, eu fui coagido a aceitar, eu aceitei, mas era uma coação irresistível, e aí por isso o meu crime de corrupção passiva, por ser servidor público e aceitar uma vantagem para favorecer alguém, poderia estar descaracterizado. Por quê? Porque a coação é um excludente de culpabilidade, se for uma coação irresistível, certo? Mas o uso de coação e de oferta de vantagem, realmente a coação vai estar sempre no crime de coação no curso do processo e a oferta da vantagem na corrupção, no caso pelo particular, na corrupção ativa. Agora, se eu mostro que o particular ele usou essa vantagem como forma de grave ameaçar o funcionário, imagina, eu vou ameaçá-lo e dizer, você vai ser obrigado a aceitar essa vantagem aqui para me favorecer no processo. Eu faço isso para deixar o cara com o rabo preso, meio que construir um conjunto probatório de que ele teria praticado um crime. Nesse caso, a oferta de vantagem não vai configurar pelo particular um crime de corrupção ativa, porque, na verdade, ele usou aquela vantagem, a oferta da vantagem, como forma de grave ameaçar o funcionário público. Então, essa conduta da vantagem seria, na verdade, a forma que ele arranjou para praticar uma grave ameaça contra o funcionário público. E aí, por isso, não poderia nem falar em corrupção ativa. Ficaria sempre no dolo da coação e estaria tudo dentro do artigo 344. Depende muito da forma como ele pratica, entendeu, Leandro? Depende muito da intenção do sujeito, do dolo, da forma como ele manifesta esse dolo. Ficou mais claro assim? Que bom. Exemplo bom. Gostei. Típico exemplo para a gente misturar as duas coisas numa prova, né? Tá vendo que vocês estão pegando a manha? Vocês estão tudo espertinho. Bora lá. Vocês me dão ideia para a prova? Depois não reclamo. Não, mas aí eu não vou mais usar, lembra? Já tá falado, né? Eu gosto da surpresa. Mas é bom que todo mundo vocês estão captando a essência da coisa. Malvado jamais, amigo. Malvado jamais. Bora lá. Então, meus queridos, eu gostei da indagação. Foi muito bom, viu, Leandro? Mais alguma dúvida sobre fraude, sobre coação do curso do processo, o artigo 344? Posso prosseguir? Então, vamos à frente. E aí, eu vou só avançar Não, eu vou continuar na ordem, fraude processual, vou continuar. E aí, a gente entra no 345, que lembra um exemplo que eu comecei a aula hoje falando, que é o caso daquela jovem que foi assassinada, porque saiu um boato, na época era boato, hoje é fake news, de que ela teria aliciado algum menor, e aí a própria comunidade, ela resolveu por si só fazer o que a gente chama de justiça com as próprias mãos. É exatamente o núcleo principal do crime do artigo 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Vejam como é interessante, porque o sujeito, o crime ele já está dizendo que o sujeito ele tem razões próprias específicas, ou ele acha que tem razão, mas ele exercita aquelas razões de forma arbitrária. Então, a gente pode dizer que ele perde a razão nesse momento. Arbitrária porque ele não usa os meios legais para, porventura, cobrar do judiciário, cobrar do poder judiciário a jurisdição específica para com aqueles direitos, para com aquelas razões que ele entende como próprias. Então, veja o que diz o artigo 345. Ele já resume um pouco o que a gente disse agora. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, por mais que ele tivesse direito àquilo, embora legítima, salvo quando a lei o permite. A lei pode permitir que você haja, tá, especificamente, em algum caso específico, haja para resguardar as suas próprias razões, como, por exemplo, em uma situação de flagrante delito, eu posso até invadir um domicílio, desde que comprove que aquele domicílio tem a intenção de resguardar direito de alguém, direito alheio, que porventura estaria sofrendo um possível
crime. Assim, fica claro, a lei me permitiu usar aquelas minhas razões de forma arbitrária, sem movimentar o judiciário. Em alguns momentos a lei permite isso, mas são raras as vezes que a lei me permite. Então, em regra, não utilizar a máquina do judiciário para satisfazer as minhas próprias razões estaria dentro do artigo 345. Vou dar um exemplo para vocês. Direito civil, já que vocês estão em execução já, eu acho que vocês viram dentro de obrigações o direito que a gente chama que é o direito de retenção. Estão lembrados disso, direito de retenção? Acho que não, né? O direito de retenção, é fruto de uma obrigação que eu tenho. Eu tenho uma obrigação como sujeito. Essa obrigação, imagina que eu tenho um contrato de inquilinato. Eu sou proprietário do imóvel e Raoni, que foi o último que falou comigo aqui, Raoni é meu inquilino. Fechou um contrato comigo para alugar meu imóvel. Vou inverter, né? Vou inverter para ficar mais bonitinho. Raoni é proprietário e eu sou inquilino. Eu aluguei o apartamento de Raoni. E aí imagina que eu comecei a passar por dificuldade e comecei a atrasar o aluguel do apartamento. E aí Raoni, por suas próprias razões, Raoni invade o apartamento. Veja, se existe um contrato de aluguel, a posse do apartamento é minha, ele tem a propriedade, mas o direito de propriedade fica limitado, ele não poderia, em regra, invadir o apartamento, tá? Porque a posse está comigo. Ele invade o apartamento, me expulsa do apartamento e fica com minhas coisas para resguardar o prejuízo que ele teria por não ter pago o condomínio, ou o aluguel. Eu pergunto, em regra, Raoni, esse direito de Raoni de restituição, esse direito de restituir a posse da coisa, esse direito de restituição do prejuízo que ele tem pelo não pagamento do aluguel, é um direito legítimo? Civilmente ele tem direito a isso? Tem, é um direito legítimo. É algo realmente, é uma satisfação que ele tem, uma pretensão que ele tem, que tem legitimidade, tem embasamento. Entretanto, a forma como Raoni fez deslegitima esse direito. Porque, em regra, ele deveria fazer de acordo com o processo, de acordo com o rito judicial necessário para resguardar essa pretensão dele, transformar em legítima. Teria que entrar com uma ação, reclamando a obrigação de fazer, pedindo a restituição da posse, pedindo que fosse decretado uma cautelar para que eu saísse do apartamento e pedindo o direito de retenção, ou seja, para que o judiciário autorizasse, ao sair do apartamento, que fosse retido algum bem meu que viesse proporcionalmente equilibrar o prejuízo que Raoni teve. Se Raoni não fez isso, mesmo sendo uma pretensão que não compete ao direito penal, mas compete ao direito civil, Raoni fez isso arbitrariamente pelas próprias mãos, Raoni agiu em exercício arbitrário das próprias razões. E naquela pretensão judicial civil, eu gero uma demanda penal. Eu poderia dizer, olha, ele agiu em exercício das próprias razões e praticou o crime do artigo 345. Por mais que a sua pretensão fosse legítima, ele fez justiça com as próprias mãos. Tudo bem, meus queridos? Vão fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer a pretensão, mesmo que essa pretensão seja legítima, salvo quando a lei o permite. Tá? Ou, por exemplo, o fato de Raoni invadir meu domicílio, quando é que a lei permite? A posse é minha, aquilo passa a ser um domicílio meu. Raoni poderia invadir de qualquer forma só por ser proprietário? Não. Quando é que a lei permitiria Raoni invadir? Quando ali estivesse comprovado, por exemplo, a iminência de um crime, de um flagrante delito, daria autorização, não só ele que é proprietário, como qualquer outra pessoa invadir esse domicílio, para proteger um bem jurídico que, porventura, estivesse sofrendo um crime. Tá? E aí, sim, seria uma situação que a lei permitiria ele agir com as próprias mãos, para resguardar essa pretensão dele. Tá? Essa é a ideia. Tudo bem, queridos? Com um exemplo, conseguem visualizar o artigo 345? Conseguem visualizar isso? Fui lá em Direito Civil, hein? Para os civilistas de plantão. Fui lá em Direito Civil.
Muito bem. E aí, qual é a pena? Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Claro, se eu utilizo violência para fazer essa justiça com as próprias mãos. O parágrafo único diz: se não há um emprego dessa violência, procede-se somente mediante queixa. Implica dizer aí que eu tenho uma mudança da minha ação penal. Em regra, a minha ação penal é pública incondicionada, mas se diz que quando não há violência vai ser mediante queixa, eu saio da pública incondicionada e venho para a ação privada. Tudo bem, queridos? E aí, o 346 é um complemento, tá? É um complemento desse exercício arbitrário, que é tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, passa a ser detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É uma forma específica de um exercício arbitrário das próprias razões. Implica dizer o seguinte: eu tenho direito àquilo, aquela coisa é minha, mas houve uma determinação judicial e estaria em posse de alguém, porventura, porque está sendo debatido judicialmente, o que quer que seja. Então, quando eu, mesmo sabendo aquela coisa, mesmo sendo minha, mas tendo uma determinação judicial que estaria em posse de terceiro, eu vou lá e tiro, suprimo, destruo ou danifico essa coisa. Por mais que a coisa seja minha, mas eu fiz isso ferindo. Em que momento há o crime de exercício arbitrário das próprias razões? É uma coisa minha, em regra, eu teria a tutela sobre a coisa, mas está destituída pelo Poder Judiciário. E quando eu danifico aquela coisa, eu estou ferindo a tutela do judiciário que determinou que aquela coisa não estaria sob minha posse. É um tipo específico de exercício arbitrário das próprias razões. Detenção de 6 meses a 2 anos. Dúvidas, meus queridos? Nenhuma por enquanto. Posso prosseguir? Temos mais 2 crimes para a gente finalizar. Cadê? Aqui. Mais 2 não, mais 3, né? Fraude processual, favorecimento pessoal e favorecimento real. Fraude processual, vocês lembram? Quando a gente trabalhou Penal 2, a gente viu o caso Nardoni, e uma das coisas que vocês tomaram conhecimento a partir daquele momento é que o Nardoni praticou, em regra, e foi condenado não só pelo crime de homicídio, mas também ele foi condenado pelo crime de fraude processual. No decorrer do processo criminal contra ele, pelo crime de homicídio, foi averiguado que ele praticou algum ato com o objetivo de fraudar o processo que ele estava sendo réu. E aí ele foi condenado pelos 2 crimes ali, que é o crime de fraude processual. O que diz o artigo 347? Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Eita! Bora lá, civilistas, aqui só tem termos civis. O que é que eu quero dizer aí no sentido de inovar? Qual a ideia no sentido de inovar do artigo 347? O que é que vocês acham? O que é que eu quero dizer com inovar? Talvez incluir novos elementos que não existiam originalmente na cena do crime ou no ato que foi praticado a fim de descaracterizar, né? Isso é um exemplo de inovar. Inovar implica dizer praticar, criar, forjar, também são exemplos. Inovar no sentido de praticar qualquer ato no processo que seja capaz de modificar o resultado final. E praticar esse ato de forma, como é que eu posso dizer, de forma dolosa, eu quero. Oi, tá ruim o som? Não me escuta? Melhorou? Me escutam? Oi, som, testando. Escutando eu tô, professor. Agora tá um zunidozinho. Zunido, né? Senhor do céu. O que é que mudou aqui? E agora? Pelo visto parou. Parou? Voltou. Deve ser alguma coisa na sua captura aí. Peraí.
Deixa eu mudar aqui o... Pronto, melhorou agora? Sim, agora melhorou. Que bom. Bora lá. Então, a gente estava falando no sentido de inovar. Ai, meu Deus do céu. É engraçado porque vocês escutam, não estão escutando nada. Eu estou com medo que saia isso no áudio quando eu for colocar lá. Sei, não presta. Eu estou sozinho em casa. Deus me livre. Então, bora lá. Inovar no sentido de produzir qualquer ato do processo, e aí entra os exemplos, como o Eduardo falou, entra também forjar, entra, como o Raoni falou, criar uma situação, mas com o objetivo, ali eu quero criar uma situação no processo, inovar no sentido de trazer algo no processo que venha, porventura, a macular o resultado final. Eis a ideia de fraude processual. E em que momento isso consiste crime? Porque, veja, em regra, eu como parte do processo, como ator do processo, faz parte do contraditório, eu querer trazer tudo que venha a satisfazer o meu interesse. Isso aí não está errado. A ideia do contraditório, eu como parte, autor ou parte ré, eu quero trazer para o processo o que me seja do meu interesse. Em que momento eu recaio em crime? Quando eu inovo no sentido de trazer algo para o processo que seja artificiosamente, ou seja, produzido por mim, algo que efetivamente não aconteceu. Um ato, alguma circunstância do processo que foi levado em consideração, mas que foi produzido por mim de forma artificiosa, que ela efetivamente não existia. No caso Nardoni, a modificação da cena do crime foi tido como fraude processual. Porque naquele momento, quando ele modifica, ele cria, ele forja, ele traz elementos do processo que, na verdade, não são reais, que ele produziu artificiosamente. E com esse objetivo, ele tem que ter o objetivo de produzir esse ato como objetivo final, fazer com que o perito ou o juiz que vai dar o veredito final do processo, que induza esses agentes ao erro, favorecendo ele no processo. Tá? Quando ele, porventura, quem não sabe, o exemplo Nardoni ficou, hoje eu posso dizer comprovado, porque o processo já transitou em julgado, que ele teria estrangulado a sua filha ainda na sala da casa, e que a menina ficou desacordada, ele achava que a criança já estava morta. E ali o que foi que ele fez? Ele pegou a criança e jogou janela abaixo com o objetivo de forjar o crime que ele achava que já tinha consumado ali na sala. E ele limpou aquela cena do crime. Então, onde é que está a inovação dele? O que é que ele trouxe artificiosamente para o processo? Ele limpou aquela cena inicial da criança ter sido agredida na sala, tentou limpar aquela cena do crime e criou uma outra cena. E criou a ideia de ter entrado alguém no condomínio que não existiu. Ele criou uma nova cena de jogar a criança pela janela. Tudo isso ele fez com o objetivo de induzir um perito ou um juiz a um erro, de ser julgado frente a essas inovações no processo. Inovar é tudo que o sujeito traz de novo para o processo, tudo que o sujeito traz de elementos para o processo, porém, essa inovação era artificiosa, não existia, não condizia com a verdade. Tá? O fraude processual consiste em inovar. A inovação no processo é toda a produção que as partes têm para o processo. Inovar é um ato legal, civilmente e penalmente também. Porém, essa inovação, quando é artificiosa, quando ela não condiz com a verdade, é algo trazido com o objetivo de induzir a um erro o juiz ou o perito, recai na conduta de fraude processual. A pena de 3 meses a 2 anos e multa. Veja o que diz o artigo 347 de novo. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não indiciado, as penas aplicam-se em dobro. Preste muita atenção, porque o meu CAPT só fala que é fraude processual quando essa inovação artificiosa incorrer em processo civil ou administrativo. Mas o parágrafo único traz esse crime quando ocorre, essa inovação quando ocorre no decorrer de processo penal, mesmo que o sujeito não seja o indiciado, qualquer agente que tenha inovado artificialmente para provocar um erro do perito ou do juiz em processo penal, a pena vai se dar sempre em dobro. Eis a ideia do parágrafo único. Tudo bem, meus queridos? Perfeito. Dúvidas? Não? Posso prosseguir? Muito bem. Então, bora lá. Para finalizar a aula de hoje, deixa eu movimentar, fazer uma coisinha diferente. Vou fazer a pergunta para que vocês me respondam. Leiam, eu quero que vocês analisem os 2 artigos e eu quero que vocês me digam qual a diferença de um favorecimento pessoal para um favorecimento real. Ou seja, qual a diferença do artigo 3448 para o artigo 349. Bora lá? Vou dar 2 minutos para vocês lerem isso e falar as primeiras impressões. Contando. Posso perguntar? Mais um minutinho ou já posso? Bora lá. Primeiro, eu gostaria de saber o que é que você entende como a conduta do favorecimento pessoal. Silvio, qual é o seu primeiro entendimento sobre o favorecimento pessoal? Pode colaborar com a gente? Será que Silvio saiu para jantar na hora? Não, tá aí. No meu entendimento, favorecimento pessoal, professor, é quando o agente ele pratica um delito no intuito de favorecer a si
ou, em certas situações, a outrem. Não entendi muito, Silvio. Ele quer favorecer a si ou a outra, mas não existe uma forma específica desse favorecimento. O sentido está correto. Para a gente associar favorecimento pessoal, é um favorecimento. A pessoalidade desse favorecimento quer dizer que eu estou favorecendo a uma pessoa, especificamente por ser pessoa. Não tem nada a ver com o que ele fez em si, mas por favorecer a uma pessoa. Certo, mas como é que eu favoreço? Qual é a ideia específica de favorecer? Favorecer como? Na verdade, professor, eu estou um pouco confuso nesses dois artigos aí, viu? Não tem problema, é normal, porque você está lendo agora pela primeira vez. Deixa eu ver se outra pessoa ajuda a gente. Pode ser, Silvio? É porque é a primeira leitura. Ok. Raoni, você também teve dúvida. O que é que você acha? O que é que você entende hoje como esse favorecimento pessoal? A ideia é uma coisa, quando a gente vai ler, é uma coisa totalmente diferente. O que é que você acha? Pode colaborar com a gente? Lendo agora, eu entendo que favorecimento pessoal, na verdade, comete esse crime uma pessoa que favorece, que ajuda um terceiro Sim, a não ser encontrada, não ser responsabilizada por um crime que esse terceiro cometeu. Pelo menos exatamente. é mais ou menos essa linha que eu estou entendendo agora lendo esse artigo. Não é favorecido quem comete o crime de favorecimento, e sim terceiro, né? É uma terceira pessoa. Exatamente. Eu vou recair na conduta do artigo 348 quando eu favoreço uma outra pessoa. Por isso a ideia, e aí eu peguei a explicação de Silvio para mostrar, para que vocês associem o porquê de ser um favorecimento pessoal. Eu estou favorecendo alguém, estou favorecendo uma pessoa. E como é que eu pratico esse favorecimento? Eu auxilio essa pessoa a subtrair-se, a se ausentar, tá? A subtrair-se, a não estar presente. A subtrair-se de quem? De ação de uma autoridade pública. E esse agente que eu estou ajudando a se subtrair dessa ação, a se ausentar, a fazer, nesse momento, quando ele se ausenta, ele impede que a ação dessa autoridade pública recaia sobre ele. Quem é essa pessoa que eu me ajudo a subtrair-se? É um autor de um crime. Autor de um crime ao qual é combinada uma pena de reclusão. Então, tem alguns aspectos muito peculiares, é porque essa letra da lei, eu pedi para que vocês lessem antecipadamente, viu, Silvio? Já para provocar a dúvida, porque essa letra da lei, ela Licença, professor. Oi, quem é? A lei fala autor de crime, ou seja, essa pessoa já está apenada. Exatamente isso. Muito obrigado, Raul. É exatamente isso que a gente tem que ter noção. A letra da lei, Raoni, ela por essas inversões e essas peculiaridades, ela deixa muito sutil. Isso é uma das coisas que você percebeu, que é muito interessante. Quando eu digo que eu vou ajudar alguém a subtrair de uma ação da autoridade pública, e esse alguém ele é um autor de crime, meus queridos, bem observado, Raoni, se ele já é um autor de crime, ele já está condenado, com trânsito em julgado. Ou seja, para eu dizer que ele é um autor de um crime, ele já foi condenado e não existe mais presunção de inocência. Ele já está para sofrer, ele já deve cumprir essa condenação. E esse autor de crime, ele sofreu uma pena de reclusão. Voltamos lá para a penal 2. Eu não faço de propósito, é o código que me pede isso. Que tipo de pena é essa de reclusão? Reclusão é um tipo de pena privativa de liberdade. As penas privativas de liberdade dividem-se em reclusão, detenção ou prisão simples. A prisão simples só no caso de alguns tipos específicos de contravenção penal e no nosso Código Penal, reclusão, detenção. A diferença, a reclusão eu tenho menos contato com a sociedade e a detenção eu passo a ter mais contato com a sociedade. Eu tenho mais banho de sol, tenho direito a mais visita, tenho direito a visita íntima. Na reclusão, não. Eu fico mais recluso, com menos contato à sociedade. Mas as duas são espécies
de penas privativas de liberdade. Então, somente com essas sutilezas aqui, que Raoni já conseguiu observar uma delas, eu tenho que entender que eu pratico o crime de favorecimento pessoal quando eu auxilio um sujeito condenado com trânsito em julgado, condenado a uma pena de reclusão, não importa o tempo, mas é uma pena de reclusão, quando eu auxilio ele a ausentar-se, a se subtrair de uma ação da autoridade pública, quer seja o sujeito está ausente no processo inteiro, mas ele mesmo ausente foi condenado e a autoridade pública tem um mandato de prisão contra ele. Eu auxilio ele a fugir efetivamente do cumprimento desse mandato de prisão. Ou quando ele já é um foragido, ele já estava cumprindo a pena de reclusão e está foragido, e eu auxilio ele a realmente fugir do retorno a essa prisão. Qualquer forma que eu faça com que ele se ausente da ação que a autoridade pública teria contra ele, tá? Mas sempre tem que ser um sujeito já condenado e que tenha sido condenado, trânsito em julgado, para uma pena privativa de liberdade na sua espécie reclusão. Eu auxiliar ele nisso, eu auxiliar ele, a pessoa, por isso o favorecimento pessoal, eu recaio numa pena de detenção de 1 a 6 meses e multa, tá? E o parágrafo 1 que ele diz o seguinte: se ao crime não é combinada a pena de reclusão. Ou seja, se o sujeito é um sujeito condenado, trânsito em julgado, por um crime que foi aplicada a privação de liberdade, que não seja reclusão. A única privação de liberdade que não é reclusão é a detenção. Se foi aplicado ao sujeito detenção e auxiliar esse sujeito a se subtrair da ação da autoridade pública perante ele, para fazer ele cumprir essa pena, a minha pena passa a ser de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. A diferença é o tipo de pena privativa de liberdade que o sujeito foi punido ou está sendo punido e eu estou auxiliando ele a se privar da atuação dessa pena que a autoridade pública, que a autoridade administrativa impõe. E, por fim, o parágrafo 2º diz o seguinte: se quem presta esse auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, ele fica isento de pena. Implica dizer que ele é reconhecido aí da prática do crime, mas ele vai ter uma extinção da punibilidade, reconhecendo aí o grau de ascendência, descendência, o grau de parentesco para com o sujeito, não deixando de reconhecer o crime, mas deixando de aplicar pena a ele. Então, favorecimento pessoal é favorecimento a uma pessoa, especificamente, essa pessoa sendo um sujeito condenado com trânsito em julgado para uma pena privativa de liberdade na modalidade reclusão ou detenção. Na reclusão eu estou do caput do artigo, na detenção eu estou do parágrafo 1º, porque eu tenho aí uma forma privilegiada, um intervalo de pena menor do que o intervalo de pena inicial do caput. E o parágrafo 2º, exclusão da punibilidade pelo grau de parentesco do agente. Tudo bem, queridos? Com o favorecimento pessoal. Ficou mais claro agora? E aí a gente já diferencia. Alguma dúvida? Que bom, Silvio. E aí eu quis provocar em vocês esse estudo anterior para que vocês observassem a diferença quando eu falo favorecimento pessoal, favorecimento à pessoa, e o favorecimento real, ele fica ligado à condição do sujeito poder usufruir do proveito do crime que ele praticou. Por isso a ideia de real. Pessoal, favorecer o agente, e real, favorecer ele de forma que ele possa usufruir da materialidade daquele crime que ele praticou. Isso fica muito mais fácil de ser visto quando os crimes são crimes de vantagem ou crimes contra o patrimônio. O favorecimento real, ele consiste em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, um auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Calma. A mesma ideia que Raoni destacou, eu vou destacar aqui no 349. Se eu estou dizendo que o sujeito ele pratica o favorecimento real quando ele presta esse favorecimento a um criminoso, se o Código Penal está sendo enfático e dizer que o sujeito é um criminoso, é porque ele entende que o sujeito já foi condenado com trânsito em julgado, que o Código Penal não recairia
na possibilidade de ferir aqui o princípio da presunção de inocência. Então, ele está sendo, quando ele fala que eu estou favorecendo a um criminoso, está subentendido que esse sujeito só é criminoso porque foi condenado com o trânsito em julgado. E eu estou ajudando ele, prestando a esse criminoso um auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Garantir que o crime que ele teve foi um crime de vantagem, ele absorveu uma vantagem com a prática daquele crime, quer seja porque ele praticou uma extorsão, quer seja porque ele praticou um furto, um sequestro, mas um crime que trouxe um estelionato, mas por isso que eu falei, normalmente, crimes contra o patrimônio, que são crimes que trazem ao sujeito uma vantagem, e quando aquele crime traz a ele essa vantagem, eu pratico o favorecimento real, quando eu favoreço esse agente, auxiliando ele a dar um destino ou tornar seguro essa vantagem, esse proveito que ele teve do crime. Mesmo que esse sujeito ainda esteja respondendo ao processo, desculpa, mesmo que esse sujeito ainda esteja cumprindo sua pena, mas eu ainda torno seguro para ele a coisa que ele teve como vantagem para quando ele sair do cárcere, ele tirar o proveito da vantagem que ele quis com aquele crime. Ou o sujeito estando foragido e eu fazendo com que ele garanta o proveito dessa coisa quando ele puder usufruir de forma mansa e pacífica. Então, eu recaio no favorecimento real quando eu presto auxílio a esse criminoso, auxílio esse que tem como objetivo tornar seguro ou garantir o proveito do crime que o sujeito praticou. Entretanto, eu só recaio no crime de favorecimento real quando eu não fui imputado como coautor do crime do sujeito, eu participei da conduta delituosa do sujeito, ou eu fui um receptador, do artigo 181. Eu recebi a res furtiva, o objeto dos crimes de furto, roubo e apropriação que o sujeito praticou. Eu só posso praticar o favorecimento real quando eu não fui coautor ou receptador da res furtiva. Em regra, normalmente, eu não tenho nada a ver com a prática delituosa em si, eu estou tendo aqui somente o dolo de garantir para o condenado que ele tenha depois o proveito da vantagem que ele teve com a prática daquele crime. Tá? Por isso, a ideia de favorecimento real. Não estou favorecendo a pessoa especificamente a ela se ausentar da pena que lhe foi imputada. Ela pode até estar cumprindo a pena que lhe foi imputada. Eu estou favorecendo ele a ter acesso à materialidade, a tirar proveito da materialidade daquela conduta que ele praticou. Mesmo que ele venha a cumprir a pena, depois de cumprida, ele vai tirar proveito da res furtiva, do objeto do crime que ele praticou, que lhe impôs essa vantagem. Tudo bem a diferença do favorecimento real para o favorecimento pessoal? Associem pessoal com auxiliar diretamente a pessoa, e o real com associar a pessoa a ter o benefício, a materialidade da coisa. Tudo bem, queridos? Obrigado, Aldenise. Mas percebam, por fim, que o artigo 349, ele traz uma forma específica de sua prática que ingressou aí no Código Penal em 2009, que é o 349A. Existe uma forma específica de praticar o crime de favorecimento real, que é quando o sujeito ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, detenção de 3 meses a 1 ano. Isso é para o agente que não é agente público, né? Para o agente que é agente público, ele recai no crime de prevaricação, porque, em regra, faz parte da sua conduta profissional não dar acesso à comunicação ao preso. Se o agente faz isso sem se utilizar da função pública, ele recai no crime de favorecimento real. Amiguinhos, vou dar uma dica. Tenham muito cuidado com essa abordagem. Resumidamente, dar a um preso em estabelecimento prisional acesso a algum meio de comunicação pode ser um crime de prevaricação, quando o agente o faz isso se utilizando da sua função pública, ou pode ser favorecimento real, quando o agente não é funcionário público e dá ao preso acesso a essa comunicação. Então, a abordagem dessa
desses dois crimes pode vir num caso prático só, para que você entenda se ele praticou prevaricação ou se ele praticou favorecimento real. Só para vocês relembrarem, eu vou lá no prevaricação, que faz parte, aqui, ó. Vamos lá. 319A, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico. Implica dizer que ele reconhece que é obrigação do diretor de penitenciária ou daquele agente público impedir a comunicação. Então, se é uma obrigação, faz parte da função pública do sujeito, e ele deixa, ele omite, ele prevarica, em decorrência disso, ele prevarica o seu ato, competência, da sua função pública, ele pratica prevaricação. Se o agente dá acesso a essa comunicação, independente da sua função pública, aí eu vou lá para o crime de favorecimento real, já que a única diferença é o agente não se utilizar da sua função pública para tal situação. Ingressar, promover ou intermediar. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho de comunicação móvel, de rádio celular, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Detenção de 3 meses a 1 ano. Tudo bem, colegas? Entendido a dicotomia entre essa mesma conduta, ela podendo ser prevaricação ou favorecimento real, que é uma forma específica de favorecimento real. Alguma dúvida com relação a isso, meus queridos? Nada? Tudo ok? Confiando em vocês. Os assuntos, Daniele, vão... Eu acho que nós começamos em crimes contra a dignidade pessoal. Desculpa, crimes contra a dignidade sexual. Ainda estávamos ao vivo, presencialmente. E vamos até crimes contra a administração da justiça. Especificamente os crimes que a gente trabalhou. Certo? Somente os crimes vistos em sala. Tudo bem, Daniele? Mais foco total nos crimes da segunda unidade. Não implica dizer que os outros não sejam cobrados, mas eles podem vir porventura, por exemplo, porque foi esse crime aqui, comprova que não foi o anterior, tá? Tem um contexto. Serão 5 questões discursivas. 5 questões discursivas. Ok, queridos? Mais alguma dúvida? Tudo bem. Lembrando que eu vou passar o link para vocês me passarem o trabalhinho. E também que na próxima aula, que eu acredito que seja a última aula antes da prova, nós faremos um plantão de dúvidas. Vou estar aqui para tirar dúvidas pontuais sobre os assuntos da prova, como a gente fez na prova passada. Tá certo? Algo que eu possa ajudar mais, queridos? Alguma observação, algo que vocês queiram falar? Não? Então, tá bom. Então, vamos dar encerrado por hoje. Obrigado. Então, boa noite para vocês. Obrigado, Denise. Boa noite, boa semana. Juízes, estudem. For surgindo dúvida. Obrigado, gente. Então, até mais para vocês. E qualquer dúvida é só ir me falando, tá bom? Um abraço a todos. Se cuidem.